Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional de hoje e hoje nós vamos ler Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 12. Diz assim: A corrida do cristão. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço. Esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Todos nós que somos espiritualmente maduros devemos ter esta maneira de pensar. Porém, se algum de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Então, olha o que Paulo disse aqui, que ele não queria dizer que ele já havia conseguido tudo, que ele não havia ficado perfeito, né? Mas que ele continuava correndo para conquistar o prêmio. O prêmio é a salvação. Paulo disse, né, que o morrer para ele em Cristo era lucro. Que no momento em que ele sabia, né, que ele iria morrer, porque ele era perseguido, ele era preso, ele era espancado, enfim, porque ele estava pregando o evangelho. Mas no mundo em que nós vivemos hoje, a gente analisa que as pessoas hoje, elas são muito insatisfeitas consigo mesmas. Elas procuram se enquadrar nos padrões tipo de beleza do que o mundo exige, mas isso não é muito fácil, né? Então a perfeição nos dias de hoje, ela tem cada vez mais atingido padrões inacessíveis para a grande maioria das pessoas. E a gente vê nesse cenário insatisfação consigo mesmo, tem trazido muitos sentimentos de frustração, de derrota, porque poucos alcançarão o padrão que o mundo impõe. Pessoas, não é errado, nós devemos cuidar do nosso corpo, do templo, fazer exercício, cuidar da nossa alimentação, mas tudo com ordem e decência. Quantas pessoas vão para a academia, se injetam bombas desses hormônios para ficarem bombados com o corpo, né? E isso tem um preço. Pessoas estão desencadeando câncer, outras doenças, e é uma busca incessante por isso. E o principal, elas esquecem, elas deixam de lado. Nós devemos buscar a perfeição, sim, para com Deus. Ser santo porque Ele é santo. E muitas pessoas, olha, você já parou para analisar quantas mulheres, homens, se sujeitam a fazer lipoaspiração, a fazer procedimentos estéticos, morrem ou quase morrem, né? Então, por quê? Porque é um padrão estabelecido. As pessoas cada vez vão querer mais. Se você olhar, eu conheço pessoas que têm um corpo bonito e elas estão se colocando defeitos, estão achando uma gordurinha aqui, estão achando algo ali. Tem pessoas que eu olho e digo, mas aonde você está vendo isso? Mas elas enxergam aquela imperfeição, ficam frustradas porque financeiramente elas não têm condições de fazer uma abdominoplastia, elas não têm as condições financeiras para fazer uma harmonização facial ou completa, mas estão perdendo muito tempo com isso. Cuidar do templo é uma coisa e deve ser feito. Cuidado com a alimentação, com aquilo que você bebe, com aquilo que você ingere, aquilo que você está consumindo demais, né? Cuidado com açúcar, com gordura,
Cuidado com o nosso corpo, fazer exercícios físicos, com certeza. Tudo isso nós devemos fazer. Só que tudo é moderado. Nada é em excesso. Só que isso hoje, infelizmente, a gente vê muitas pessoas doentes, frustradas por causa disso. Muitas pessoas estão depressivas por causa disso, porque estão numa busca incessante por isso. Você já parou para refletir ou de repente você conhece alguém assim? Então ore por essa pessoa. Então, nós fazemos planos acerca de coisas como carreira profissional, aquisições patrimoniais, uma velhice confortável, mas pouco espaço temos dado ao que realmente importa, que é pavimentar o caminho em direção ao reino do nosso Pai, servindo-lhe por meio do nosso chamado. Muitas pessoas estão assim, enterrando dons, enterrando talentos, não estão pavimentando a estrada, o caminho até o Pai. Estão preocupadas com tantas coisas e se descuidam do principal. Jesus disse: não andeis ansiosos por coisa alguma. Por quê? Porque o Pai cuida de todos. Ele ainda usa o exemplo das aves. As aves não plantam, mas Deus as alimenta. Só que se você for olhar, as aves, elas comem os frutos, elas engolem a sementinha. E quando elas fazem, aonde elas largam as suas fezes, tem a semente, as árvores brotam. E através das aves, nós temos árvores, né? Se a gente for analisar, elas ajudam. Elas não cavam ali para plantar, elas não viram a terra, mas elas largam as sementinhas. E Deus alimenta elas, Deus cuida delas. Elas não estão preocupadas se elas vão ter o que comer amanhã, porque elas sabem quem as criou. Então é assim. Nós não precisamos andar ansiosos. Jesus, ele disse que lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lança para mim. Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então busque o Senhor. Busque o alívio para a tua alma, o refrigério. É isso que você de repente está precisando. Está focando em tantas coisas, achando defeitos onde não tem, imperfeições onde não tem. E dedique-se à oração, à busca, a cuidar do templo, a cuidar da tua família, se dedicar àquilo que realmente vale a pena. E existem pessoas que vivem acorrentadas ao passado. Quando Paulo disse aqui, prossigo, né, para alcançá-lo. Paulo diz aqui que continua a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente, corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Você já viu nas corridas os corredores ficarem correndo e olhando para trás para ver onde é que está o próximo? Não. Eles seguem determinados com o seu olhar fixo na linha de chegada. Eles não ficam correndo e olhando para trás para ver cadê o fulano, quantos tem atrás de mim, quantos vão me alcançar. Não. Eles correm com um objetivo. Qual é o teu objetivo? Você sabe qual é? Você já tem esse teu objetivo traçado? Paulo disse aqui, ó, deixando para trás, esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Quantas pessoas estão deixando de viver o que está na frente, o hoje, porque ficam remoendo o passado? Por mais que de repente o teu passado, você viveu coisas boas, com certeza, né? O nosso passado, né?
antes de conhecer Jesus, não foi só de coisas ruins, com certeza, teve momentos bons, coisas boas que aconteceram, mas isso é passado, né? Você deve lembrar com alegria, né? Às vezes te vem à memória tal coisa, mas deu. A pessoa não deve perder tempo em ficar remoendo essas coisas, né? Então, existem pessoas que parecem sentir falta do que viveram ou sentir dor eterna pelo sofrimento vivenciado. Quando a pessoa entra num estágio de autopiedade e de vitimismo, é muito triste. Ficam se vitimizando, tendo autopiedade, pena de si mesmas. Elas não mudam a página. Elas não conseguem olhar para frente e viver aquilo que Deus tem para elas. Elas não conseguem se desacorrentar, se desvencilhar destas coisas passadas. Elas ficam presas. E assim tem muitas pessoas presas. Não conseguem olhar para frente, não conseguem olhar para o alvo, seguir correndo na direção certa, caminhando na direção certa. Elas ficam estagnadas, procrastinadas, paradas. E, contudo, né, como eu falei que o seu passado tenha sido bom, lembre-se que ele ficou para trás e ele não lhe pertence mais. Porque quando nós estamos em Cristo, nova criatura nós somos, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então viva o novo. Para de viver o velho. Para de ficar, eu tinha, porque eu tive. Pare com isso. E não, nesse sentido, nós precisamos fazer como Paulo. Julgamos o passado e o presente. Avançamos para o futuro porque não podemos viver o que já aconteceu. O que passou, nós não vamos conseguir mudar. Eu não vou conseguir entrar na máquina do tempo, como existe nos filmes, e voltar lá atrás e consertar os erros que eu cometi, as escolhas erradas que eu fiz. Não. Hoje eu vou olhar para o que eu escolhi, me lembrar, poxa, antes de eu conhecer Jesus, eu pensava assim, né? Eu agia assim, eu fazia assim. Hoje a minha vida é diferente. Hoje eu penso diferente, a minha mente é transformada. Hoje eu peço direção para Deus, das minhas escolhas que eu devo fazer, das decisões que eu devo tomar e olhar para frente, seguir para o alvo. Não fique remoendo o passado, porque você não vai mais conseguir viver nele. Você não tem como viver o que já passou. O que passou, passou. Nós vivemos um dia após o outro. Esse dia de hoje, ele não vai voltar mais. O dia de amanhã não vai voltar mais. São dias que nós vamos vivendo. E cada dia nós temos que viver buscando a Deus, renovando o nosso entendimento, vivendo hoje, vivendo o presente e com um olhar lá no futuro projetado por Deus para mim e para você. É isso que nós devemos fazer. Você não vai mais conseguir voltar lá no teu passado e mudar a cabeça das pessoas, mudar aquilo que aconteceu lá atrás. Não, infelizmente, não. Ou felizmente, né? Não vamos poder voltar lá atrás, porque não adianta mais. Escolhas já foram feitas um dia, as consequências estão aqui. Hoje nós podemos sim anular maldições. Hoje nós aprendemos com os nossos erros lá de trás, né? Eu me lembro às vezes, eu errei aqui, mas eu aprendi com isso. Hoje eu não faço mais. Então, nós devemos aprender com os nossos erros e não ficarmos frustrados. E se nós erramos, quando nós conseguimos sair daquela situação e vamos poder ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma situação, você vai dizer, eu já passei por isso. Não, fica tranquilo, faz assim, assim, assado e você vai conseguir também. Por quê? É assim que as coisas devem acontecer. Porque o que nós vivenciamos lá atrás
Como a Joyce Meyer costuma dizer, eu pego a minha bagunça e transformo em algo para poder ajudar os outros. Então é isso que nós devemos fazer. Não ficar olhando para trás. Você já viu alguém correr olhando para trás? Não. Ela vai tropeçar, ela vai cair, ela vai dar de cara num poste, ela vai bater em alguém. Todos correm olhando para frente, com um alvo, com um objetivo, com uma meta. E é assim que deve ser na nossa vida. E viva o presente. Ande em direção ao futuro, porque o melhor está por vir em Cristo. Há algo novo para ser vivido, como Paulo disse. Em Cristo, Cristo já conquistou, Cristo foi quem escolheu ele. Cristo, como ele disse aqui, já fui conquistado por Cristo Jesus, porque Cristo alcançou, percorreu a carreira que foi proposta para ele. Cristo viveu o propósito que o Pai determinou para ele. Ele não se desviou. Por mais que quando Jesus entrou em aflição, ele orou no Getsêmani e ele disse: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Ele seguiu. Por mais difícil que foi, ele seguiu para o alvo, que era nos comprar, nos remir de volta, nos reconciliar com o Pai. Por isso que Paulo disse aqui, isso pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. Jesus, ele apagou a nossa dívida, um passado de pecado, de servidão ao diabo, de escravidão, porque a palavra diz que foi para a liberdade que ele nos libertou. Então, pare de viver escravizado por pensamentos, pelo teu passado. Pare de viver paralisado ali, sem conseguir dar passos, porque você fica paralisado, olhando e pensando nas coisas que aconteceram, não consegue perdoar os outros, fica com raiva, com ódio, com amargura. Enquanto você está assim, quem está bebendo o veneno do diabo é você. Você bebe o veneno achando que os outros vão morrer, e quem está morrendo é você, espiritualmente, longe de Deus, sem prosperar, preso aí num calabouço, preso como se fosse um grilhão, aquela pessoa presa na tua perna. Quando você vai dormir, ela está presa ali porque você tem ódio dela, porque você tem mágoa dela. Então você já parou para pensar nisso? Como está a tua vida? Você está correndo, olhando para um futuro promissor que Deus tem para você? Ou você está tentando sempre voltar para trás e viver aquilo que já passou? Então, pense bem, reflita nas suas atitudes, medite nesse capítulo de Filipenses 3, ali a partir do versículo 12. Se você quiser ler todo o capítulo, leia. Então, é muito triste as pessoas ficarem presas, sem sonhos, sem planos, sem objetivos, sem metas traçadas. É olhar para frente. Quando você faz um projeto de vida, quando você pega uma folha, uma simples folha, e escreve ali: esse ano eu vou fazer isso, 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 isso. Na minha vida espiritual, isso. Na minha vida sentimental, familiar, financeira. Você está traçando objetivos. Você está seguindo em frente para o alvo, vivendo um futuro promissor que Deus tem para você. De repente, o que você não conquistar este ano, você vai conquistar no próximo. Mas você precisa olhar para frente. Pare de olhar para trás. Você não vai voltar a viver aquilo que já passou. Aquilo já passou. Já diz passado. Passou. Passou. Pronto. Então, viva o hoje. Um dia de cada vez. Olhando para frente. Vivendo, olhando para um futuro que Deus projetou para você. Então, reflita nesta palavra. Eu quero orar com você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra.
Que elas parem de olhar para trás e corram olhando para frente, para o alvo que é Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que elas possam ser livres, libertas da escravidão do passado. Que elas parem de olhar para trás, que parem de pescar lá no mar do esquecimento, porque o Senhor não busca mais nada lá, mas ela vive pescando e buscando. Que essa pessoa seja livre disso, Pai. Liberta disso em nome de Jesus. Que ela tenha uma mente transformada, renovada e que de hoje em diante ela corra olhando para o alvo, para o objetivo, Jesus, a salvação, intimidade, futuro projetado pelo Senhor em nome de Jesus. Esta é a minha oração e que Deus abençoe a tua vida grandiosamente.